Antes de sairmos, Lucas 17, verso 5, antes de voltarmos para a vida lá fora, no dia 2 de maio, nós tivemos 3 cultos, que foi o primeiro domingo, Santa Ceia, e eu falei a primeira, a segunda e a terceira parte desse assunto, às 10, 17, 19 horas. Depois, se você quiser rever, dá uma olhadinha lá no YouTube que tem, né? Deixa eu até saber aqui, tem alguém desse lado aqui que a primeira vez que vem à missão nunca veio? A primeira vez? Faz só um sinal com a mão assim. Tem alguém que a primeira vez? Todos já estiveram aqui. Alguém que a primeira vez? Todos já estiveram, estão retornando para casa. Glórias a Deus, né? Desse lado aqui, tem alguém que a primeira vez que vem à missão? Nunca esteve aqui? Todos já estiveram. Tem, Deus abençoe, Deus abençoe. Na arquibancada, alguém que a primeira vez está aqui na missão? Todos já estiveram. Quem está aqui pela primeira vez, deixa eu lembrar que naquela porta ali na saída, tem uma lembrança para vocês. É simples, mas é de coração, para marcar essa sua, a honra que você nos dá de estar no nosso meio nessa manhã. Lucas capítulo 17, verso 5, palavra de Deus, diz assim, se você está com a sua Bíblia aí, pode acompanhar ou pode ler na tela, diz assim: então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Senhor, a nossa fé está pequena, nossa fé está rala, nossa fé é teórica, a nossa fé é uma repetição mecânica. Você crê em Deus? Creio. Você confia nele? Confio. Mas por que o medo? Por que as lágrimas? Por que o desespero? Os discípulos desta feita, irmãos, não tem na Bíblia um texto, me corrijam os pastores aí se eu estiver errado, mas não tem um texto que os discípulos chegaram para Jesus e pediram a ele: Senhor, ensina-nos a fazer milagre. Tem? Não. Senhor, ensina-nos a ter sonhos de adivinhação, ensina-nos a falar em novas línguas. Não tem um texto na Bíblia que eles pediram isso a Jesus. Você diz: pastor, mas o senhor não crê nisso? Não, creio, queridos, eu creio. Quem ora em língua aqui, ora em língua. Quem tem sonhos, tem sonhos. Mas a verdade é que os discípulos pediram uma coisa que nós não pedimos. Nós pedimos milagres para nós, ou dons diferentes. Eles disseram: Senhor, nós queremos é crer. Nós queremos crer. E eu estava vivendo uma pindaíba, mesmo sendo pastor, eu estava vivendo uma situação pesada, e minha fé desfalecia. Foi quando esse texto me chamou muito a atenção, e eu já disse isso nas outras 3 vezes, nas outras 3 partes dessa mensagem. E eu então disse: isso é assunto de oração. A minha fé estava fraca, e eu comecei a orar: Senhor, aumenta a minha fé. Eu quero ter uma fé igual a fé de Jairo. Jairo procurou Jesus, orou pela filha, a filha piorou. Disseram para Jairo: para de orar, para de confiar no mestre, ele não pode fazer mais nada, para de crer. Em Marcos capítulo 5, Jesus disse a Jairo: continue crendo, não temas, não temas, continue crendo, vamos em frente. O diagnóstico dos seus amigos é que já acabou, mas continue crendo, porque eu vou junto com você. E Jesus chegou na casa de Jairo, e aquilo que parecia ser um ponto final era apenas uma vírgula na frase da história. Eu quero ter essa fé do Jairo,
porque a turma ria de Jesus e de Jairo. Quando Jesus chegou na casa de Jairo, eles riam. Rapaz, você está crendo? Você está crendo que a situação do país vai melhorar? Você está crendo que ainda vai casar? Você está crendo que vai arrumar um emprego para ganhar um salário maior, 10 vezes maior do que você ganha? Não estou falando aqui de teologia da prosperidade não, querido. Eu estou falando do Deus que nós cremos. Ele pode não dar, mas isso depende dele. Mas cabe a nós crermos que Ele pode dar. Nós cremos que a situação do Brasil pode melhorar. Cremos, queridos, que Ele pode abrir portas que nós nem imaginamos, sonhos que já enterramos, ressuscitar. Cremos. É essa fé que nós queremos ter. Então os discípulos chegaram diante de Jesus e disseram: aumenta a nossa fé. E eu comecei a orar naqueles dias da minha crise. Eu disse: Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. E Deus, que nós cremos aqui, pode até soar de uma maneira estranha para você, talvez, mas Ele fala. Nós nem gostamos de falar que Deus fala, porque assusta muita gente. Ele fala de diversas maneiras. Ele fala através de uma pessoa, Ele fala através até de um comercial de televisão. Ele fala, sabe, Deus fala. Eu sei que veio na minha mente, na minha consciência, no meu cérebro, veio o seguinte: enquanto eu orava, aumenta a minha fé, olha no livro de Mateus as vezes que eu chamei os homens de pequena fé. Faça o contrário e você terá uma grande fé. Primeiro, eu já tinha visto na Bíblia várias vezes Jesus chamando os homens de pequena fé. Homens de pequena fé, por que duvidaste? Mas nunca eu tinha percebido que eram situações diferentes. Eu nunca tinha percebido que eram episódios diferentes, que era mais de uma vez que a fé raliou, que a fé falhou. E eu ouvi Deus dizendo, no silêncio, no meu cérebro: olha por que eu chamei eles de homem de pequena fé, faça o contrário e você vai sair daqui crendo. Você vai sair daqui com a cabeça erguida, como Jairo. Estão rindo, estão zombando, estão dizendo que não tem mais jeito, mas você vai sair daqui com a cabeça erguida, sabendo que ao lado de Deus, no nome de Jesus, na unção do Espírito Santo, é possível o deserto virar mar, os montes se lançarem para longe. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda. Então, fazendo aqui um remember, uma lembrança do que nós já vimos, no dia 2, do culto das 10 horas, nós vimos o primeiro texto, não que seja nessa ordem, mas eu mostrei já 3 vezes que eu encontrei em Mateus essa expressão, homens de pequena fé. Agora eu vou falar da quarta, e à noite, se Deus quiser, eu falo da quinta. Mas a primeira que eu falei foi em Mateus 8, 23 a 27, quando os discípulos estavam no barco, caiu uma tempestade, eles foram acordar Jesus cheios de medo, desesperados, treslocados. Jesus levanta, chega na beira do barco e diz: vento, tempestade. E o vento e o mar se aquietou. Jesus disse: homens de pequena fé. Uma das vezes que Jesus chamou seus seguidores de homens que acreditavam sem acreditar, foi aí. O que veio na minha cabeça era o seguinte: descubra por quê. Descubra o que eles fizeram para ter uma fé tão rala. E lendo nesse texto, o que me chamou a atenção foi a palavra até. Quando eles disseram: nós não sabíamos que até o vento
e o mar lhe obedece. Então, a primeira pílula que eu tomei para que a minha fé pudesse se agigantar e eu pudesse continuar crendo, apesar dos pesares, apesar dos agouros, das más notícias, apesar das catástrofes, do contexto, mas foi essa: eu preciso ampliar minha convicção sobre a soberania de Deus. Até a palavra, o segredo que eu encontrei, você pode encontrar outro, mas o segredo que eu encontrei foi a palavra até. Eles não sabiam que até o vento e o mar lhe obedeciam, que tudo e todos estão debaixo do domínio de Deus. Não há nada, não há ninguém, nem demônios, nem pessoas, nem ricos, nem conspirações, não há nada que esteja fora do controle de Deus. Pai, mães, cônjuges, filhos, todos, patrões, empregados, estão debaixo do domínio de Deus. Árvores, animais, todos, e agindo Deus, ninguém impedirá. Não há, queridos, a pessoa é incrédula, mas ela não é autônoma. Deus dobra ela na hora que Ele quiser. Pode ser um filho encapetado, pode ser um filho ateu, pode ser uma filha que zomba, um patrão, um colega de emprego, mas na hora que Deus põe a mão por cima, não há ninguém que resiste. Então eu preciso ampliar minha convicção sobre a soberania de Deus. Vamos repetir junto para a gente gravar? Eu preciso sobre a soberania de Deus. Ele é quem manda sobre tudo e sobre todos. Segundo, no culto das 17 horas, no dia 2, eu li com os irmãos um outro texto em Mateus, só em Mateus, 5 vezes em Mateus, onde Jesus chama os homens de homens de pequena fé. Mateus 14, dos versos 23 a 24, também estava em alto mar, mas era outro dia. Jesus vinha andando sobre as águas. Pedro disse: se és tu, Senhor, deixa-me ir ter contigo. Jesus disse: Pedro, vem. E Pedro foi andando por sobre as águas até Jesus. Só que Pedro começou a reparar, estava tão tranquilo andar por sobre as águas, que ele se sentiu no direito de curtir a paisagem. Só que quando ele olha para o lado, ele ouve o furor das ondas, e quando ele começa a reparar, diz Mateus no capítulo 14, e a palavra que me chamou a atenção, eu precisava descobrir a chave, eu precisava descobrir o tumor maligno, eu precisava descobrir o câncer que me roubava a fé. Em Mateus 14 eu descobri, quando Jesus estende a mão e puxa Pedro para fora, ele diz: homem de pequena fé. Segunda vez que eu estava vendo ali Jesus falar homem de pequena fé. Por que, Senhor, que Pedro estava indo tão bem e a fé falhou? Porque ele reparou na força do vento. Reparar quer dizer dar uma grande atenção, destacar. Ele parou de olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Ele parou de olhar para aquele que venceu e começou a olhar para os adversários. E todas as vezes que eu dou mais valor aos problemas do que aquele que resolve os problemas, eu naufrago. Todas as vezes que eu dou mais ibope aos problemas do que aquele que pode resolver os problemas, eu afundo. Então o segundo segredo que eu aprendi é que eu preciso parar de reparar na força do vento. Eu preciso parar de dar ibope aos ventos contrários. Nós temos uma mania. Eu vi, parece que foi um post do Marcos Almeida, sobre um livro 24 horas sem
murmurar, 24 horas sem reclamar. Vamos fazer um desafio desse qualquer dia aqui na missão. Passar 24 horas sem reclamar. Isso é, sem dar ibope à adversidade, sem dar valor à contrariedade. 24 horas, né? Murmuração é blasfêmia. Então nós vamos adorar. Pedro começou a reparar a força do vento. Eu preciso parar de dar ibope aos ventos contrários. Vamos repetir? Eu preciso parar de dar ibope aos ventos contrários. Eu preciso de ampliar minha convicção da soberania de Deus. Eu preciso parar de dar ibope aos ventos contrários. Quando isso vai acontecendo, a fé aumenta. Jesus disse a Pedro, homem de pequena fé, porque Pedro começou a reparar o vento e parou de olhar para Jesus. Terceira vez, no domingo dia 2, no culto das 19 horas, nós lemos Mateus 16, 5 a 12, quando mais uma vez, nesse texto, em outra situação, Jesus diz, homens de pequena fé. Jesus estava falando sobre o fermento do fariseu e dos saduceus. Ele usou uma metáfora, fermento, para dizer que tinham dois grupos que entravam no meio da igreja, e era como fermento, entrava assim, quase que invisível, quase que como um fantasma, mas de repente contaminava o corpo inteiro, a igreja toda. Mateus 16, Jesus usou essa expressão, cuidado com o fermento. Aí os discípulos se encheram de medo e disseram, é porque não trouxemos pão, por isso que ele falou em fermento. Tinha nada a ver, irmãos, mas nós somos tão complicados. Me permita te incluir, mas se você está fora, me perdoe. Mas eu quero dizer que de uma forma geral, que nós somos tão complicados. Jesus não estava falando desse assunto, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, o assunto não era esse. Não era pão, farinha. Jesus estava falando da doutrina dos fariseus e saduceus. Só que na cabeça doentia, nossa, muitas vezes, o medo vem de fantasmas que não existem. Aí Jesus disse, por que vocês estão preocupados, homens de pequena fé? Terceira vez. Por não teres trazido pão? Meu Deus, eu quero ter uma grande fé. Aonde que estava o erro deles? Jesus disse, sabe qual é o problema? É que vocês não se lembram quantas vezes eu já multipliquei pães. Eu multipliquei pães, uma vez, 5 pães para 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Eu peguei 5 pães e multipliquei para 15.000 pessoas mais ou menos. Da outra vez eu peguei 7 pães e multipliquei de novo para mais ou menos 12.000 pessoas. Em Mateus 16 Jesus fala isso. Sabe qual é o alimento da incredulidade? É a falta de memória dos milagres. Qual que é o alimento da fé que nos faz esconder debaixo da cama, nos omitir, nos castrar? Quais são os ingredientes, qual a anatomia desse vírus diabólico da incredulidade? Primeiro, eu preciso sempre lembrar que o meu Deus é dono de tudo, que nenhum cabelo da minha cabeça cai sem que esteja debaixo do controle dele. Ele é soberano sobre a terra, ele é Senhor. Segundo, eu preciso de parar de reparar a força do vento. Terceiro, em Mateus 16, fica bem claro onde estava o erro. Jesus disse, não lembrais
Qual é o erro? Amnésia. Esquecer de que nós estamos aqui hoje porque Deus já fez muitos milagres na nossa vida. Irmãos, nós temos medo religioso, eclesiástico de algumas coisas. Nós temos alguns paradigmas porque nós temos medo de adorar. Vê se você me entende. Mas o que eu aprendo em Mateus 16 é que nós precisamos ter um museu de milagres particular. Pode ser no Word, no computador, você anotar lá o que você está carente hoje, sofrendo hoje, anotar a data, anotar que você orou por aquele assunto e depois anotar a resposta. Isso é o seu museu de milagres. Ou pode ser também com objetos, sei lá, se o pneu do carro furou, você estava numa pressa tremenda, você perdeu ganho com isso, aí você pega aquele prego que furou o pneu e coloca assim num lugar bem destacado, porque conforme diz João 13:7, terá uma hora que você vai descobrir o valor daquele prego, por que Deus deixou ele furar o seu pneu. Porque se você entregou sua vida a Jesus, Ele está no controle. Isso não funciona sem Jesus. Eu não estou falando aqui de autoajuda, eu não estou falando aqui de um positivismo humanista, não. Eu estou falando, se você entregou a Jesus, traz a memória o que pode dar esperança. Lamentações, Jeremias diz isso, traz a memória o que pode me dar esperança. Eu preciso trazer a memória o que me pode dar esperança. Eu preciso ter um museu de milagres. Então nós vimos, eu preciso ampliar a minha convicção na soberania de Deus. Deus é quem manda, Deus é quem manda, Deus é quem manda. Segundo, eu preciso de parar de ibope, adversários ao demônio. Tem gente que dá ibope demais ao demônio, irmãos. Eu já estive em reuniões que as pessoas estão procurando mais o capeta do que Deus. Que é isso? Nós estamos procurando Deus, encontrar com Deus, relacionamento com Deus. Ele existe, mas ele é derrotado, falido e destruído, o adversário, Satanás. Terceiro, eu preciso trazer a memória, quantas vezes Deus já me tirou de enrascada, quantas vezes Deus mudou o quadro. E agora, irmãos, para encerrar, agora de manhã e à noite eu falo mais uma, mas eu vou falar a quarta vez, em Mateus, quando Jesus diz homens de pequena fé. Em Mateus eu li 5 vezes Jesus chamando os homens de pequena fé. Deus me mandou fazer o contrário para eu continuar crendo. E você diz, pastor, você tem feito? Posso te decepcionar? Nem sempre. Por isso que eu gosto de repetir as mensagens, porque eu prego para mim mesmo. Você diz, pastor, mas o senhor não tem essa fé toda, não? Filho, eu sou gente, e eu preciso sempre estar dizendo, Senhor, aumenta a minha fé. Eu preciso ampliar a convicção da soberania de Deus. Eu preciso de parar de dar ibope para problema. Eu preciso de trazer à memória quantas vezes o choro durou uma noite e a alegria veio pela manhã. Vou te dar um testemunhozinho. Eu tenho muito temor que seja testemunho pessoal, né? Mas eu não estaria aqui agora de manhã. Não é por causa de acontecimentos passados, tá vendo? Não, ontem eu não estava bem. Liguei para o pastor Mário 5 horas da tarde e estou sugando ele bastante antes dele voltar para o campo missionário. Então eu falei, Mário, você está pronto, amanhã você prega. Quando foi mais ou menos 11h30 da noite, eu que estava ruim, mandei o WhatsApp para o Mário e falei, Mário, fica tranquilo que amanhã eu vou estar lá. Aí o Mário me responde, graças a Deus, agora eu que estou ruim.
Moral da história, nós dois estamos aqui. Então, querido, nós precisamos parar de dar ibope e trazer à memória isso. Deus nos deu condição de estarmos aqui, Deus te deu condição de estar aqui. Em quarto lugar, para terminar, Mateus capítulo 6, terminar agora de manhã, que à noite eu continuo o quinto episódio. Mateus capítulo 4, versos 28 a 30. Vamos ler? Vamos ler. Aparece aí no texto. Vamos ler juntos, mesmo com a máscara. Leia. Diz assim: e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, nem fiam. Eu, contudo, que nem Salomão vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim, vamos juntos, a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, homens de pequena fé. Em Mateus, eu encontrei mais uma vez em outro episódio, agora logo no início do ministério de Jesus, no Sermão da Montanha, para um auditório rural, sem celular, sem carro, engarrafando o trânsito, sem tantos problemas da modernidade, da globalização, mas Jesus falando: vocês estão ansiosos. E a ansiedade é um dos antônimos. Sabe o que é antônimo? É o contrário da fé. A ansiedade é um dos antônimos da fé. É um dos comportamentos contrários à fé. Jesus diz: não andeis ansiosos. Jesus estava falando para a comunidade rural que estava ali aflita por dentro, estava por dentro ansiosa. Ele disse: sabe por que vocês estão assim? A fé, a fé de vocês. Ele não diz no texto, homens de pequena fé. Aí eu encontrei essa quarta vez Jesus chamando um grupo de homens da zona rural, de homens de pequena fé, que estavam ouvindo. Por que, meu Deus, que o Senhor chamou eles de homens de pequena fé? Ou qual é o remédio, qual é a cura? Eu quero ter uma grande fé, Senhor, eu quero crer. O pessoal pode estar rindo de mim, o pessoal pode estar zombando, o pessoal pode dizer que não existe, que não tem condição, que isso não vai acabar, que isso não vai mudar, mas eu quero continuar crendo. O pessoal pode dizer que é o último suspiro, que é a hora da morte, mas enquanto tiver vida eu quero ter esperança, que é o sinônimo dessa confiança, dessa fé. Pode dizer que a idade já não dá mais para o emprego, pode dizer que já não tem mais tempo para fazer muita coisa, pode dizer o que quiser, mas eu quero crer. Os discípulos chegaram, disseram: Senhor, aumenta a nossa fé. Eu não quero ser como Sara, que com 90 anos Deus disse: você vai ter um bebê, e ela riu. Não. Se Deus me der graça de chegar aos 90 e Deus falar: olha, eu vou iniciar a fase mais linda da sua história agora aos 90, eu quero rir de alegria e não de deboche. Eu quero rir motivado pela fé. E Jesus disse: sabe por que vocês têm uma pequena fé? Porque vocês têm olhado pouco para os lírios do campo. Ele disse: olha para o lírio do campo, e se você passar a olhar as coisas insignificantes, aquilo que você não dá valor, e ver que eu cuido de uma maneira melhor até do que as grandes coisas que você observa. Ele disse: olhai os lírios do campo, nem Salomão, se você entrasse no closet, olha que palavra chique, hein? Eu gosto desse negócio, você dobra a língua, né? Closet,
do Salomão, você não encontrava uma roupa parecida com o lírio do campo, que nasceu no meio do mato, que não trabalhou para nascer, que não se autoproduziu, que não tinha um armário. Ele disse: se Deus cuida assim de uma erva do campo, sabe qual é o segredo? Descubra o seu valor. Muito mais valor você tem do que o lírio do campo. Se Deus faz o lírio nascer no meio do esterco, no meio da sujeira, no meio do mato, e Deus cuida, dando-lhe uma beleza que nem Salomão em toda a sua glória teve, muito maior é o meu valor e o seu valor. Sabe qual é o quarto segredo que eu descubro para podermos concluir hoje, nessa busca de uma grande... Senhor, eu quero ter uma grande fé. Eu não quero esquecer que sou mando em tudo. Eu não quero ficar olhando, hipervalorizando crise. Terceiro, eu não quero, Senhor, esquecer o que o Senhor já fez na minha vida. Quarto, eu quero ter, na medida certa, sem orgulho, a consciência do meu valor. Eu disse isso aqui na Santa Ceia e vou repetir. Se te sequestrarem, quanto você acha que o sequestrador pode pedir por você, para te devolver? Pastor Mário disse que se sequestrarem a sogra dele, ele até paga. Mas agora falando sério, se te sequestrarem, quanto você acha que pode pedir pelo seu resgate? Você não tem ideia? Ou você tem uma ideia? Mas eu vou te falar quanto foi pedido. Foi pedido que o Filho de Deus, Jesus Cristo, descesse da glória e se sujeitasse a uma rude cruz, fosse pregado pés e mãos, uma coroa de espinho, o preço do resgate. Satanás manteve eu e você no cativeiro. Nós ficamos no subsolo do submundo, nas cavernas abissais da existência, mais sujas e fétidas. E Satanás nos mantinha sob chicotadas, verdugos nos açoitavam, e um princípio estabelecido: Deus, se o Senhor quer seus filhos de volta, desça e morra na cruz por eles. Não foi ouro nem foi prata, foi o próprio Filho. Deus amou o mundo. Não, fica meio amplo demais. Deus amou você e a mim. Deus me amou de tal maneira que quando Ele recebeu o pedido do resgate, nos tempos eternos do passado, Ele decidiu pagar o resgate. Ele não negociou. Ele falou: não, eu mando Gabriel, eu mando Miguel, eu te dou metade do mundo, você governa metade. Não, o que você quer? Eu quero o seu filho, eu quero Jesus Cristo, eu quero que o Senhor, em forma humana, morra numa cruz e pague o preço. Então, querido, eu preciso de saber o meu valor, o seu valor. Qual é o seu valor? O que pediram pelo seu resgate, pelo meu resgate? O sangue. O sangue, não do meu pai nem da minha mãe, não de um super-herói da ficção nem da história real. Foi o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Esse é o preço. E aquele que não poupou seu próprio filho, disse Paulo, não nos negará aquilo que é necessário para continuarmos. Sabe, queridos,
Qual é o problema da falta de fé? E aí, encerrando, é a baixa estima, a baixíssima autoestima. A baixa autoestima, a comiseração. Eu não sou nada por causa da minha origem. Isso não é para mim. Pastor, só está falando em ser voluntário, servir. Não, isso não é para mim. Eu não quero nem ser batizado porque eu acho que isso não é para mim, eu não mereço. Por causa da minha origem. Sabe que essa baixa autoestima, ela castra a fé. Por que você não crê? Porque você acha que você não vale nada. Por que você não crê? Porque você acha que não merece. Por que muitas vezes eu não creio? Porque eu acho que Deus não vai com a minha cara. Minha origem é um problema. Minha origem. Eu achei interessante, alguém me perguntou esses dias aqui, na sua família você é a primeira geração de pastor? Eu achei interessante a pergunta. É a primeira geração? Eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei, eu sou o primeiro pastor até onde eu sei, da família. Mas essa questão da origem, então eu não tenho familiares, eu não nasci num berço de ouro. Isso pode fazer com que você não tenha fé. Você nasceu aonde? Gideão, valente. Ele disse, sou não. Chega o anjo para Gideão em Juízes 6 e diz, Gideão, como eu estou dizendo para você aqui agora, eu vou dizer no nome de Jesus como um ato profético, como palavra de Deus exata, mulher valente, homem valente, mulher valente, homem valente, levanta a cabeça, sacode a poeira, dá a volta por cima, sai marchando. E eu vou repetir insistentemente, se você sair daqui com a cabeça para baixo, choramingando, não fale que veio na missão, porque você queima o nosso filme, e sobretudo queima o filme de Deus. Fala que você foi no cemitério, na casa da mãe Joana, no quinto mas não fala que veio aqui não, e nem fala que fui eu que preguei, porque a palavra que eu estou te dando no nome de Jesus é essa: Gideão, homem valente. Gideão, mulher valente. Aí o Gideão disse, sou nada, eu vou sair desse culto assim, ó. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Tão sofrido, tudo errado na minha vida. Por quê? Gideão disse, minha família, minha origem, eu não mereço tantas bênçãos assim. Gideão, a baixa autoestima dele era motivado pela sua origem. A baixa autoestima pode ser motivado pelos pecados. O centurião chegou perto de Jesus e disse, Senhor, meu servo está doente. Jesus disse, eu vou contigo. Ele disse, não, eu não sou digno que entres na minha casa. Jesus disse para o centurião, eu vou com você. Ele disse, não, eu não sou digno que entres na minha casa. Só que no caso do centurião foi o contrário, foi uma grande fé. Mas na maioria das vezes isso é um sintoma da pequena fé. Eu não creio que Jesus me perdoou totalmente, eu não creio que eu sou lavado absolutamente de todos os meus pecados, eu não creio na redenção, na remissão, na justificação, não creio em nada. Aí fica essa baixa autoestima. Jesus disse, olhai os lírios do campo, olhai os lírios do campo.
Nem Salomão em toda a sua glória vestiu como eles. Você está lá no meio do mato, no meio de esterco, de ervas daninhas, mas eu quero te dizer que eu estou cuidando de você lá onde você está. Nem Salomão tem os privilégios que você teve. Então para com essa baixa estima, a baixa autoestima, que pode ser movida pela questão da origem. Eu não nasci, eu não tive um pai assim, uma mãe assim. Ou pode ser por questão dos pecados. Não, se você se entregar a Jesus agora, você toma a decisão de seguir Jesus agora, todos os pecados são perdoados. A baixíssima autoestima pode ser também motivada pela capacitação. Eu não tenho capacidade para isso. Moisés disse: eu não sei falar. Jesus disse: Moisés, eu quero fazer algo tremendo através da sua vida. Tem mais ou menos 3 milhões de judeus que vão ser livres do holocausto antes de Hitler aparecer. Moisés falou: Senhor, manda outro, eu não. Isso é baixa estima. Isso é baixo autoestima. Olhai para os lírios do campo. Como é que cura isso? Olhando para o insignificante, para aquilo que é sem valor aos olhos humanos, e vendo que nem Salomão em toda a sua glória teve o mesmo cuidado. Eu quero te dizer, querido, que independente da sua origem, do seu passado ou da sua capacitação, Deus pode fazer e fará, se você se coloca nas mãos dele, uma grande obra na sua história. Amém? Foi uma alegria enorme ter você com a gente mais uma vez. Lembre-se de se inscrever no nosso canal, habilitar o sininho para receber sempre a notificação quando tiver um vídeo novo. E se este vídeo abençoa a sua vida, compartilhe ele com seus amigos e vamos juntos abençoar cada vez mais vidas. E a gente quer te ajudar a continuar na sua caminhada com Deus. Se você quiser se envolver na nossa comunidade, tem alguma dúvida sobre esse vídeo ou sugestão, mande uma mensagem aqui embaixo. Nosso time entrará em contato com você. Para saber de tudo que acontece na missão, basta nos seguir nas redes sociais. Somos o @Missão em Família, no Facebook e Instagram. Nós fazemos tudo isso porque acreditamos que em Deus encontramos vida. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Até o próximo vídeo.